Seja bem-vindo à 8ª aula do curso Visualização de Dados em Python. Se você é novo no canal, se inscreva e aproveite e dê o seu like no vídeo. Na aula de hoje, eu irei ensinar a você como adicionar uma segunda série de dados em um gráfico de barras e também como incluir rótulos dentro do gráfico. Essa aula foi sugestão do inscrito no canal Diogo Ferreira. Se você também tiver sugestão de vídeos que eu possa fazer, faça como o Diogo e deixe seu comentário. Vamos começar! Bom, como você pode ver, eu já fiz a importação da biblioteca Matplotlib, da biblioteca NumPy, e também eu já determinei que o tamanho de todas as fontes para os gráficos que eu vou plotar será de 14, o tamanho default. Então, rodei essas duas células. Bom, agora eu vou mostrar como a gente consegue adicionar uma segunda série de dados num gráfico de barras em Python. Para isso, primeiro, eu preciso criar o meu conjunto de dados. Então, vamos supor aqui que temos um campeonato de algum esporte, tá? E esse campeonato está sendo disputado por 4 times. Time A, time B, time C e time D. Então, eu vou criar aqui uma lista que vai conter os nomes dos times. Então, vamos lá. Time A, time B, time C e, por fim, time D. Bom, rodei essa célula. Agora, eu tenho, na verdade, 2 grandes grupos de cada time. O grupo de mulheres e o grupo de homens. Então, as competições, elas são feitas por gênero, tá? Então, eu vou criar aqui uma segunda lista que vai guardar a pontuação do grupo das mulheres de cada time. Então, eu vou criar essa lista e eu vou nomeá-la de pontuação underline mulheres. Então, vamos botar aqui, por exemplo, do time A, as mulheres fizeram 95, depois fizeram 82, 67 e 80. Já a pontuação dos homens para cada time foi de 80, 91, 77 e 65. Então, aqui eu já criei aqui as 3 listas que vão fazer parte dos meus conjuntos de dados que eu irei plotar num gráfico de barras. Na hora de fazer esse plot, para o meu eixo X, eu preciso determinar a posição de cada time nesse eixo, tá? Então, eu vou criar aqui um vetor X com o comando nparrange, que vai ter o tamanho da minha lista times. Então, quando eu imprimir aqui o X, ele vai gerar um array, né, um vetor que vai de 0 até 3, tá? Vamos, então, construir o nosso gráfico de barras. Eu vou escrever aqui figure vírgula ax igual a plt.subplot. Então, eu vou criar as 2 séries, tá? Eu vou nomear a primeira série, grupo 1, e a segunda série, grupo 2. Então, o grupo 1 vai receber ax.bar, que aí ela vai ter quais argumentos? Vai ter o argumento x e vai ter o argumento pontuação mulheres. E o label desse grupo vai ser mulheres. E o grupo 2 vai ser ax.bar, x, pontuação underline homens, o label igual a homens. PLT show. Eu vou rodar esta célula. Bom, está bem embaralhado, obviamente não está pronto. O que a gente precisa fazer primeiro? Se eu entrar aqui, que eu já mostrei em aulas anteriores, a documentação do Matplotlib bar. A gente vê aqui que nos argumentos, né, você coloca os valores de x, coloca aqui a altura, né, o valor de cada barra,
E ele tem um terceiro argumento, que aqui é a largura. A gente não determinou, a gente não especificou esse terceiro argumento ainda. Então, a gente pode fazer. Então, eu vou criar aqui uma célula acima e eu vou escrever aqui uma variável chamada largura. E eu vou colocar a largura de 0,35. Então, lembrando que ele fica no terceiro argumento do matplotlib.bar. Então, eu venho aqui e coloco largura e aqui também, largura. Vamos ver a diferença que irá causar no gráfico. Bom, as barras ficaram mais finas, né? Está ok. Só que eu ainda tenho um pequeno problema. Elas estão sobrepostas. Então, os dois grupos eles estão sendo printados dentro do meu gráfico na mesma posição. O que eu não quero. Eu quero chegar o grupo 1 para a esquerda e o grupo 2 para a direita do meu gráfico. Então, como é que eu faço isso? É bem simples, na verdade. Eu venho aqui, esse grupo 1 eu quero que chegue para a esquerda, então eu coloco menos largura divididos por 2. Então, tá vendo que ele já chegou para cá, para a esquerda, a minha esquerda, né? Então, aqui eu coloco mais largura divididos por 2. E prontinho, as barras agora elas estão lado a lado, então tá bem melhor apresentada agora. Outra especificação que a gente pode fazer, que eu já também mostrei em vídeos anteriores, é a gente mudar a cor deste gráfico. Do gráfico não, das barras, né? Então eu vou colocar aqui a color de as mulheres turquoise. Lembrando que essa paleta de cores que a gente pode colocar está na descrição aqui do vídeo, mas você também consegue acessar essa paleta de cores indo no Google e escrevendo Matplotlib Colors. Você vai ver diversas opções de cores para inserir no seu gráfico. E aqui os homens eu vou colocar tomato. Pronto. O que está faltando aqui? Bom, está faltando o título dos eixos, né? Tanto o título do eixo Y quanto o título do próprio gráfico. ax.set underline title. Abro parênteses, aí aqui eu escrevo pontuação por grupo e por gênero. Vamos colocar a pontuação aqui com acentuação, né? Que ele entende. Então, já temos o título do nosso gráfico e eu vou colocar o título do eixo Y, ax.set underline y label, que é a pontuação. Prontinho. Outra especificação que a gente consegue fazer aqui é adicionar a legenda, né? Porque a gente não sabe o que cada cor de barras se refere aqui. ax.legend. Bom, a legenda, né, ela ficou acima aqui das barras. Eu posso aumentar aqui o eixo Y. Para aumentar aqui a escala do eixo Y, eu coloco ax.set underline ylim. E eu coloco aqui o argumento interno como uma lista. Então, vou colocar, ele vai de 0 a 120. E assim ele fica melhor. Outra coisa que podemos fazer aqui é aumentar o tamanho deste gráfico. Então, coloco figure size igual. Vamos colocar 10,6. Bom, agora o gráfico tá melhor, né? O que a gente pode fazer é aqui no eixo X, ao invés de termos os números, a gente ter o nome dos times, porque faz muito mais sentido. Esses números aqui, na verdade, eles não nos dizem nada a respeito da informação que está sendo passada no gráfico. Então, para fazer isso, eu preciso colocar aqui duas linhas. ax.setX e eu coloco o x. Quando eu faço isso, né, ele vai eliminar aqui os outros números que estavam nesse eixo, então ele só colocou aqui os números que estão dentro do meu vetor x, e agora eu vou substituir esses números dos elementos x para os nomes dos times. Então vai ser ax.set xticklabels, e aqui eu coloco o nome da minha lista times. Prontinho.
Então, a gente já tem aqui configurado, né, um gráfico de barras com duas séries. O que eu vou ensinar agora, na verdade, vai ser como a gente adiciona rótulos, ou seja, os valores medidos por cada barra, representados aqui em cada barra, no topo de cada barra. Para isso, eu vou utilizar uma função do Matplotlib, que é o annotate. Então, matplotlib.annotate. O que essa função annotate faz, né? Ela exige obrigatoriamente dois argumentos, que é esse texto, que é o texto que será plotado, printado em cima de cada barra, e a coordenada desse texto. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Eu vou precisar criar uma função para fazer essa anotação. Então, lembrando da criação de funções de uma aula que eu já postei, você pode acessar essa aula pelo link mostrado aqui no vídeo e na descrição também. E vamos chamar essa função de auto-label. E ela recebe como argumento de entrada, como variável de entrada, grupos. E eu vou fazer um loop for. Tá? Se você não sabe como se faz loop em Python, recomendo que assista também a aula que eu já postei, que está aqui no link do vídeo e também na descrição. Então, vou fazer um loop for i em grupos e eu vou pegar o valor da altura desse elemento, get height. Então, por exemplo, ele vem aqui os grupos, né, que podem ser, na verdade, são o grupo 1 e o grupo 2, tá? Então, o grupo 1 se refere às pontuações das mulheres. Então, o que eu vou fazer com aquele get height? Eu estou pegando esse valor 95, que é a altura dessa barra, referente a esse grupo. Então, é isso que eu estou fazendo com este argumento aqui. E agora eu vou usar a função annotate. Vou abrir parênteses e o primeiro argumento é o texto que será impresso, né? Então, format H. Isso aqui vai acabar imprimindo o valor da altura extraída, que seria, no caso, se fosse referente ao primeiro elemento do grupo 1, seria o valor 95. E aqui eu vou pegar a coordenada. Então, xy vai ser igual. Vou abrir um parênteses i.get_x plus i.get_white. Vou dividir isso por 2, vírgula, a altura. Então, aqui eu estou vendo a posição... Opa, white está escrito errado. White, isso. Então, aqui eu estou vendo a posição que esse valor será plotado, tá? Um outro argumento que eu preciso colocar aqui é o XYText. Eu vou colocar aqui o valor 0,3. Depois a gente faz umas mudanças para você conseguir entender a sensibilidade desse argumento. Se eu não colocar, ele também vai dar os títulos que eu vou imprimir para cada barra, ele vai sair na posição errada. Então, é necessário realmente colocar esse argumento aqui. Um outro argumento que eu preciso colocar é esse text chord, com 2 O's, que vai ser igual a offset points. Quando eu coloco esse comando, ele está aqui na documentação do Annotate, aqui, text chord. E ele acaba validando as informações, os valores dados em XY chords, né, em XY na coordenada. Também, se eu não incluir ele, também vai dar errado. E, por fim, eu vou colocar um argumento HA, que é para posicionar isso no centro de cada barra.
Pronto, aquele parente estava errado, agora está certinho. Deu algum erro aqui? Ah, sim. Tem que tirar esse parênteses aqui. Achei. Então, esse aqui é um parênteses só. Então, vai ser i.getx mais i.getWeight, aqui divididos por 2, a largura dividido por 2, vírgula h. Agora foi. Então, eu vou copiar a célula acima, vou colar aqui embaixo. E vamos, então, rodar esse auto-label para os dois grupos. E vamos ver o que acontece. Então, coloco aqui grupo 1. E olha só como ele fez. O grupo 1 é o grupo das mulheres, né? Então, eu rodei aqui e ele já imprimiu os valores da pontuação alcançada por cada time de mulheres aqui que competiu. Se eu fizer a mesma coisa com o grupo 2, auto-label grupo 2, aí ele também vai completar e colocando os valores para cada time, né, masculino aqui. Então, foi o que eu falei. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse 0,3, se eu colocar aqui 0,9, olha o que vai acontecer. Ele é uma mudança bem sutil, mas ele começa a ficar um pouco mais... Ele sobe um pouquinho na vertical a posição, mas é bem suave. Então, se a gente quiser ver uma mudança mais brusca, eu mudei aqui para 90, tá vendo? Aí ele sobe bastante. Eu já fiz um teste, se eu colocar 0,0, ele também funciona mais ou menos. Ele fica bem juntinho aqui da barra, tá? Então, isso aqui realmente se refere à coordenada. Eu vi que 0,3 dá uma distância boa, 0,4 fica bem interessante. Outro argumento também que eu coloquei aqui é esse HA Center. Se eu tirar ele, tá vendo? Os rótulos não ficam centralizados em cada barra. Então, ele também é um argumento importante. Agora, se eu tirar esse text cord, ele também sai tudo errado. Então, vou tirar aqui para você ver. Tá vendo? Ele imprime todo mundo aqui. Então, esse text cord, ele meio que valida as coordenadas que eu estou dizendo aqui para o meu gráfico. E, por fim, vamos salvar. Então, PLT save figure, gráfico, barras 3 PNG, DPI igual a 600. Prontinho. Então, aqui ficou o nosso gráfico. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo.